Comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E se você já é da família, eu fico muito feliz que você está aqui de volta. E para todos vocês que gostam do Apegados, por favor, vão lá dar 5 estrelas para que a gente consiga expandir a nossa mensagem para mais famílias, para quem sabe alguém que está lá do outro lado do mundo, como o Apegados está agora. De repente, o Spotify sugere que ela escute o Apegados, ela vai lá, escuta e a vida dela fica muito mais feliz. Isso só é possível se você for lá dar 5 estrelas. Outra maneira também de você contribuir para que o Apegados continue vivo e transmitindo mensagens importantes para as famílias é indo através do apoia.se/apegados e contribuir com a quantidade que você bem entender. E tendo dito isso, vamos ao que interessa. O episódio de hoje, gente, na verdade, ele foi sugerido por uma seguidora chamada Luana, e eu vou ler a mensagem da Luana rapidinho aqui. Ela disse: Carol, tudo bem? Tem algum tema do Apegados relacionado à premiação por bom comportamento? É a nova escola da minha filha que faz e eu não gosto. Queria ter uma referência para levar para a escola e explicar o quão retrógrado e ineficaz é o jeito que fazem. Como exemplo, ela deu aqui estrelinha para quem não se comporta, estrelinha para quem se comporta bem e quem não faz não ganha. E aí, realmente, a gente não tinha nenhum episódio específico para isso, né? A gente tem episódios que são um pouco relacionados, por exemplo, qual é o problema com o elogio. Nós também temos falando sobre punições, que é um dos nossos primeiros episódios. Então, esses episódios, eles são um pouco relacionados, eles estão aí dentro dessa grande categoria, mas não temos especificamente para esse assunto, né? De recompensas, quem se comporta bem ganha adesivo, etc. Então, eu já quero começar o episódio de hoje falando que se você chegar até o final, ouvir tudo, vai ganhar estrelinha. Tá certo? Brincadeiras à parte, você pode ter sentido um certo desconforto. Olha, se a Carol quer me dar um prêmio por ouvir tudo isso até o final, significa que boa coisa não é, né? Porque senão ela não estaria precisando estar aqui oferecendo prêmios. Então, mantenham isso em mente, tá? E sempre que se trata, gente, de assuntos relacionados ao sistema educacional, eu uso o autor Alf Cohn. Já falei sobre ele aqui algumas vezes. O Alf Cohn, para mim, ele é uma referência. Ele é minha referência inicial. Agora, claro, ele é um autor muito polêmico, certo? Porque ele é bastante crítico e ele traz soluções que realmente são fora da casinha. Por isso que eu me encantei tanto com ele a priori, né? Mas só para quem quiser aí se aprofundar um pouco mais, o nome do autor é Alf Cohn e ele tem alguns livros publicados. E eu posso deixar a referência desses livros no link desse episódio, tá certo? Ele foi um dos pioneiros em fazer críticas severas ao sistema educacional que temos hoje de punição e principalmente de recompensas. Na verdade, o Alf, ele considera que as recompensas elas são apenas o outro lado da moeda da punição. É a mesma coisa, só que com um vestido bonito, tá? Os dois servem o mesmo propósito, que é controlar o comportamento da criança através do poder. Na punição, a criança se pergunta: o que ele quer que eu faça e o que vai acontecer comigo caso eu não faça o que ele quer? Enquanto que na recompensa, a criança pergunta: o que ele quer que eu faça e o que é que eu vou ganhar com isso, né? Nem punições, nem recompensas permitem que a criança pense
no que realmente é importante para elas. Por que que isso está me motivando ou não, né? Ela simplesmente foca na obediência cega, tá? O que pode ser muito perigoso se a gente está pensando a longo prazo. E quando a gente fala de educação respeitosa, e eu já repeti isso aqui algumas vezes, a gente sempre está focando no longo prazo. Quer dizer, na maioria das vezes, o ideal é que a gente pense a longo prazo, né? É claro que às vezes a gente precisa sair de casa e o curto prazo tem que funcionar e tá tudo bem, é isso mesmo. Mas o objetivo principal é que a gente possa educar os nossos filhos para uma vida saudável a longo prazo, né? Então, recompensas e punições, elas servem a mesma coisa. E elas causam o mesmo efeito na criança, que é uma obediência cega. Na verdade, pode até ser pior, porque esse tipo de comportamento, tanto punição quanto recompensa, eles podem incentivar a competição e não a cooperação, muito menos empatia, né? Bem como aí o desenvolvimento da motivação intrínseca pelo que se está fazendo. O foco agora passa a ser no que se vai ganhar. As pesquisas elas são muito claras, principalmente depois aí do trabalho da Carol Decker com o livro Mindset, quando se trata da eficiência temporária de punições e recompensas, porque sim, punições e recompensas elas funcionam bem, tá? Até porque a nossa motivação maior, o que mais nos motiva enquanto seres humanos é o medo. Não tem nada mais eficaz para nos motivar do que o medo, né? O medo de perder, o medo de não ter o amanhã, né? O medo de se você não comprar esse produto agora, não vai mais fazer parte da nossa comunidade, você vai perder essa oportunidade. Então, sempre que vocês verem essa técnica, elas estão se utilizando do maior motivador que todos nós temos, que é a emoção do medo, né? Do medo de perder, do medo de estar de fora, de não ser pertencente. Por isso que são tão eficazes e realmente funcionam e fazem tanto dinheiro, e por isso que eu estou lisa, porque o meu curso Entendendo os Temperamentos está lá a todo momento, para quem quiser, a qualquer momento, ir lá acessar, comprar, enfim. Então, realmente é muito motivador e realmente funciona, tá? Só que funciona de forma temporária, tá bom? E gente, há um custo muito alto quando a gente pensa bem, porque o que é que a gente está colocando aí em jogo? Quando a gente faz uso de punições ou recompensas, e aqui eu vou focar um pouco mais nas recompensas, tá? Quando eu me faço uso dessas técnicas com as crianças, eu estou retardando o desenvolvimento da moral, né? O desenvolvimento social dessa criança e o desenvolvimento intelectual. Porque ela não está fazendo reflexão nenhuma, ela não está pensando no que é que aquele processo é importante para ela, ela não está pensando em nada disso, ela simplesmente está obedecendo cegamente em prol de um adesivo. Existem diversos estudos que mostram que quanto mais nós recompensamos alguém, mais essa pessoa tende a perder o interesse pelo que ela está fazendo. Por exemplo, a minha filha agora, ela está tocando violino, fazendo aula de violino, e foi ela que escolheu, foi ela que trouxe esse interesse. Não era interesse nem meu, nem do pai dela, muito pelo contrário. A gente até preferia que ela começasse com piano, mas foi a motivação dela de aprender violino. Se a partir de agora nós pagarmos a nossa filha para fazer os exercícios de violino todo dia, se a gente oferece um sorvete, porque agora você precisa, se você fazer a prática do violino hoje, a gente te dá um sorvete, a gente te dá isso. Automaticamente o desejo e o interesse dela pelo violino vão diminuir. O interesse maior agora é o quê? É o dinheiro e é o sorvete, né?
Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí, quando a gente está falando do sistema educacional, isso é muito problemático, né, gente? Porque o nosso desejo é que as crianças elas cheguem na escola e se desenvolvam para além das suas habilidades sociais, né? Assim, mas que elas desenvolvam um interesse pelo aprendizado, um amor pelo aprendizado, né? E quando elas chegam nessa escola e elas se sentem controladas e manipuladas para fazer X, Y e Z, o interesse delas pelo aprendizado apenas diminui. Se, por exemplo, eu te ofereço dinheiro para que você leia um livro, e vamos supor que essa não é necessariamente a sua praia, né? Você não gosta muito de livros, porque vale ressaltar, gente, que ninguém precisa de uma grande motivação externa quando verdadeiramente queremos fazer algo, né? Por puro interesse e motivação interna. A gente não precisa, ninguém precisa estar me oferecendo aqui dinheiro para comer sorvete. Eu como de graça mesmo, muito pelo contrário, eu pago para comer. Então, assim, quando a criança ou qualquer pessoa realmente tem interesse, tem motivação pelo que ela está fazendo, ela não vai precisar de nenhum motivador externo para isso, né? E aí é claro que a gente vai entrar aqui em uma outra etapa dessa conversa, que é entender que todos nós, em alguma instância, nós operamos num modo de recompensas. Por exemplo, eu amo fazer o Apegados. O Apegados, para mim, é um projeto de imenso amor. E que, se eu tivesse passado muito tempo fazendo o Apegados, gastando do meu dinheiro para colocar essa mensagem para fora e eu só tivesse 5 pessoas ouvindo o Apegados 2 anos depois de ter construído ele, né, de ter lançado o primeiro episódio, muito provavelmente eu teria desistido, porque não existe esse motivador de continuar, mesmo que isso seja tão importante para mim. Ou talvez não, né? Ou talvez eu tivesse continuado porque de fato é muito importante para mim. Mas é importante entender que todos nós operamos de alguma maneira no sistema de recompensas. Quando nós brincamos com a criança, que a gente chama aqui de serve and return, que é servir e retornar, que é a brincadeira mais importante nos primeiros anos de vida, que é quando o neném balbucia, a gente balbucia de volta. Essa interação, ela vai criando mecanismos internos no cérebro desses indivíduos, né, do nenenzinho, da criança, de que o que eu faço importa, o que eu faço está sendo visto por alguém, está sendo compreendido por alguém, e tudo isso vai ter, obviamente, um efeito no nosso sistema de recompensas. É por isso que a gente continua fazendo, né? Então é importante levar isso em consideração. Mas, voltando aqui, por exemplo, para oferecer dinheiro para você ler um livro, se essa não for a sua praia, você pode pensar, ué, se ela está me oferecendo dinheiro, deve ser porque isso realmente é péssimo, né? E aí, olha o perigo. Em contrapartida, eu poderia entender qual é o seu interesse, você não gosta de ler, mas você adora pássaros, ou você adora carros, ou você adora moda. E aí eu vou descobrir um autor que fala sobre pássaros, carro ou moda de uma maneira super fácil, às vezes de uma maneira engraçada para evocar aí, né, outras emoções positivas. E aí eu vou te dar um livro pequenininho, engraçado sobre esses temas. E de repente você descobre que você ama ler, né? Então, vocês estão vendo como o mecanismo ele é diferente? Ao invés de estarmos pagando as crianças para ler um livro, nós podemos estar descobrindo o que é que os nossos filhos intrinsecamente são motivados, né? Assim, o que é que os motivam de fato, para que a gente possa ir tentar adequar a motivação deles, ao desejo deles. Então, se o seu filho ama planetas, um livro bem legal sobre planetas, ao invés de estar oferecendo dinheiro para essa criança ler. Porque aí não vai ser sobre o livro. Ela não vai conseguir desenvolver um amor pela leitura. O interesse vai ser no que ela vai ganhar se ela ler. Bem diferente, certo? Estudos recentes, inclusive, gente, mostram que crianças que são frequentemente elogiadas e recompensadas pelos pais
são menos generosas e prestativas do que as outras crianças. Eu vou repetir isso de novo, porque é muito importante. Crianças que são frequentemente elogiadas e recompensadas pelos seus pais, aquelas crianças que por dia escutam: "Muito bem, meu filho, você fez muito bem", ou então que vivem ali na base do suborno, né? "Se você fizer isso, eu te dou um sorvete. Se você fizer isso, eu te dou um adesivo, ou eu te dou um bombom". Enfim, essas crianças, elas são menos generosas, elas desenvolvem menos generosidade e são menos prestativas. Então, esse é um dado muito importante para a gente manter em mente, tá bom? E o resultado, gente, dessas pesquisas, eles ainda são mais consideráveis quando as crianças são justamente recompensadas por serem prestativas. Entenderam aí o babado? Então, se a criança mostra um comportamento prestativo e eu a recompenso por tal, isso diminui drasticamente as chances dela desenvolver essa habilidade. Ensinamos assim que não é sobre ética, sobre a sua motivação interna, não é sobre moral, mas sim sobre exercer poder sobre o outro. E a verdade, gente, é que ninguém gosta de ser controlado. Eu não gosto, eu não sei se vocês gostam, né? Mas eu não gosto. Então, uma pergunta que é muito importante para as escolas, para os pais e para os professores, né, fazerem é, ao invés de nos perguntarmos como motivar as crianças, nós podemos mudar a pergunta para pelo que as crianças se sentem motivadas, né? Não é sobre como eu posso motivar essa criança, mas o que é que essa criança se motiva? Quais são os interesses dessa criança? E aí, assim, entendendo que, claro, existem diversas formas de motivação, né? Existem as motivações internas e externas, existem diversas formas de motivação que as crianças vão se motivar de formas também completamente diferentes, mas entender pelo que é que essas crianças se motivam, né? Para que a gente possa começar daí a fazer uma mudança realmente significativa através do que é que a criança gosta, tá? Tá bom, Carol. Lindo. Mas a realidade, eu vou te falar qual é. A realidade é que eu tenho 20 alunos em uma sala de aula. Eu preciso passar o conteúdo, porque cada criança tem uma necessidade diferente, tem pais diferentes, aprendem de uma maneira diferente, e eu tenho um assunto que eu preciso ensinar, que eu tenho um cronograma para seguir, né? E aí existem, sei lá, 5, 6 alunos na minha sala, que a gente aqui, Carol, tá falando de mundo real, tá? Tem 5, 6 alunos na minha sala que eu não consigo dar conta, que eu não consigo controlar, que, pelo visto, nem os pais controlam, muito menos eu, né? Pelo menos eu não estou aqui trabalhando com punições, eu estou trabalhando com recompensas, eu estou oferecendo um adesivo, eu não estou batendo mais na criança, né? E aí, o que é que eu faço? Se eu tiver interesse em te ouvir e mudar a minha metodologia, o que é que as pesquisas mostram, blá blá blá, arco-íris, borboletas, né? O que é que eu faria então? O que é que você me diria para eu fazer dentro dessa minha realidade? E aí, gente, eu queria começar dizendo que sim, professora, eu te entendo. É muito difícil mesmo. Às vezes eu tenho dificuldade de controlar uma criança dentro da minha casa. Imagine 20, que são completamente diferentes, que teoricamente eu não posso ter o mesmo approach aí que os pais, né? Então, realmente, você está numa posição difícil, vulnerável, e eu quero que você se sinta acolhida, abraçada por nós e, além de tudo, que você receba o nosso muito obrigado, porque o seu papel é extremamente louvável e eu quero que você se sinta, acima de tudo, respeitada e honrada pela nossa comunidade, porque professores mudam o mundo,
né? Se a gente pudesse realmente aí dar mais credibilidade, mais respeito, poder recompensar os professores de uma melhor maneira, para que você se sinta aí mais importante, né? Eu estou aqui mandando o meu muito obrigada e eu gostaria e queria muito, desejo muito que essa mudança ocorra, né? Essa mudança social ocorra. Mas, apesar de que todos nós aí funcionamos, operamos no mundo através de um sistema de recompensa, como eu disse, quando mais vemos resultado de algo, mais nos motivamos a fazer, e etc, etc. Existem também discussões científicas sobre as nossas motivações, tá, gente? É claro que isso vai mudar em momentos diferentes da nossa vida. Na infância, por exemplo, as motivações mais importantes são o senso de pertencimento, o senso de competência e desenvolvimento de autonomia e afinidade, que seria aí a confiança no outro, a confiança no professor. Mas quando se trata desse desafio aí da vida real que os professores estão passando, de como controlar crianças difíceis, os pesquisadores eles nos dão uma direção, né? Não existe resposta. Sempre que vocês verem, ai, meu método vai acabar com birras. Não vai, fiquem atentos. Ai, essa é a receita para que você desenvolva uma parentalidade efetiva e respeitosa e nunca mais você terá problemas. Não, gente, não caiam nessas mais, tá certo? Porque realmente não existe uma fórmula secreta, não existe mágica, tá certo? Então, mas existe sim direções, caminhos que a gente pode estar aí testando e vendo como que elas funcionam, se elas funcionam ou não para o seu público. A primeira delas é: fale menos e pergunte mais. Se você tiver aí, por acaso, 5 crianças que são extremamente desafiadoras, elas provavelmente estão causando disruptura por 5 razões diferentes, né? Não é por uma razão única. Desta forma, resolver esse problema com uma mesma ação é uma receita para o fracasso, tá? Por isso que a gente está falando que adesivos, que é como se fosse uma ação exclusiva para 5 problemas diferentes, né? Tem mais malefícios do que benefícios. Então, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos começar perguntando para essa criança: o que é que está acontecendo? O que você precisa para se regular? E como você pode me ajudar a conduzir essa turma de uma maneira mais eficaz? Né? Eu gosto muito daquelas estratégias onde existe o ajudante da turma, onde o aluno que está tendo muita dificuldade se torna um ajudante, porque ele está se sentindo participante, competente, que agora ele tem um papel importante nessa comunidade. Então, eu gosto muito dessa abordagem, certo? Mas, basicamente, entender que para aquelas 5 crianças que estão causando transtorno na turma, o que é que essa criança, o que é que está acontecendo com ela? Do que é que ela precisa e como que ela pode te ajudar? E aí você pergunta, né? Como que você pode me ajudar? É aquela velha coisa, né, gente? Eu te ajudo e tu me ajuda. É trabalhar com a criança, certo? Quando fazemos isso, a criança se sente pertencente, eleva o senso dela de competência, elas se sentem respeitadas e confiadas, tá? Coisa que é importante os professores entenderem que muitas vezes essas crianças não têm esse espaço dentro de casa. Então elas trazem essas questões para a sala de aula porque talvez é um lugar onde ela encontre, entre aspas, segurança para expressar tudo isso. Então os professores eles têm um papel extremamente importante em entender a necessidade daquela criança. Às vezes aquela criança, ela não é olhada, ela não é respeitada pelos pais. Muitas vezes essa criança pode estar sofrendo algum tipo de coisa dentro de casa que os professores podem ter esse olhar diferenciado e abraçar essa criança que vai fazer toda a diferença na vida dela. Ou muitas vezes não diz respeito a isso, diz respeito talvez a uma questão neuroatípica,
que os professores precisam ter informação sobre, precisam entender, né, para encontrar maneiras de lidar com aquelas crianças, certo? Lembra aí das necessidades, né, das necessidades básicas. Então, fazer com que elas encontrem essas necessidades dentro da solução, tá certo? Todos nós nos sentimos mais inclinados a ajudar quando nos sentimos respeitados. Ajudar, que eu digo, gente, de maneira genuína, tá? E não à força. Porque, como eu disse, o medo ele é um grande motivador, mas de forma genuína, tá? Para criar aí realmente efeitos a longo prazo. E aí aqui vale outra reflexão, que é o que a gente está pedindo das crianças? Isso que nós estamos pedindo é razoável e apropriado para o desenvolvimento delas? Não podemos esperar que uma criança na primeira infância, gente, se sente comportadinha por horas ininterruptas. Não tem como, né? É contra a natureza dessa criança. Vai contra a necessidade básica de movimento que ela tem. E também contra a maturação neuronal dela, que ainda não permite tanto controle inibitório. Então é importante entender o que é que está por trás do nosso pedido. Tem outra reflexão dentro disso que é super importante, que é o que você está pedindo para a criança. Ela é apenas para o seu conforto e conveniência, deixando de lado a real necessidade dessa criança? Porque quando a gente pede alguma coisa para as crianças, quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos, que eles não necessariamente estejam super motivados a fazer, nós temos uma expectativa do que a gente quer com aquilo, né? Qual é a minha motivação? O que é que eu estou esperando dessa criança? Que muitas vezes isso perde de vista a necessidade real da criança. Então, o que nós estamos pedindo é por pura conveniência ou pelo melhor desenvolvimento dessa criança? Certo? Vamos ficar com isso também em mente. Uma outra maneira é de dar suporte à autonomia dessa criança, que é incentivar os alunos, dando a eles escolhas no processo de aprendizagem, né? Eu acabei de soltar um post na comunidade do apoia.se/apegados, falando sobre últimas pesquisas em funções executivas, que é um campo que eu estudo, né, que eu estou sempre lendo, e um dos grandes fabricantes de conteúdo excepcional sobre esse tema é um laboratório da Universidade de Minnesota. Então, eles lançaram semana passada um artigo falando sobre a importância de dar escolhas às crianças, principalmente para o desenvolvimento de funções executivas como pensamento e o quanto que isso tem resultados em comportamentos, como isso vai se mostrar também nos comportamentos, né? Então, dar escolhas para as crianças, a gente aí está dando muito suporte à autonomia e nós estamos dando um terreno fértil para o desenvolvimento saudável de suas funções executivas, certo? Que são habilidades extremamente importantes para o resto da vida. E aí, como que isso pode acontecer? Isso pode incluir, gente, permitir que os alunos escolham tópicos para projetos, né? Que decidam como que eles desejam demonstrar sua compreensão ou até mesmo tenham uma opinião sobre as regras da sala de aula. Então, isso são só algumas ideias que vocês podem aí estar colocando em prática na sala de aula e depois vocês me deem um feedback se funcionou ou não funcionou. Mas focar em apoiar e dar suporte à autonomia dos seus alunos, certo? Uma outra estratégia que eu sou apaixonada é incentivar a colaboração. Existem muitos estudos também falando sobre os malefícios de comparação. Quando a gente faz punição e recompensa, nós estamos automaticamente comparando. Olha, esse fulaninho é melhor do que você e por isso ele ganha um adesivo. Eu lembro na minha época de escola, e isso não era no ensino fundamental, acho que era no ensino médio. Eu fui para uma escola que era preparatória para militar, enfim. E eu sempre fui muito ruim em física, sempre fui muito ruim com números, matemática. Vocês me entenderam, né?
Não sei se minha mãe está ouvindo esse episódio, desculpa, mãe, mas eu passei a minha vida inteira, eu só passava em física e em matemática porque eu pescava, né, gente? Porque eu não aprendi nada. Química, eu não sei nem o que é química. Então, assim, não é algo que eu tenho orgulho de dizer, mas realmente eu não conseguia entender. E na minha escola tinha premiações, todo boletim. Nós éramos convidados para ir para um auditório e o primeiro, segundo e terceiro lugar da turma ganhavam prêmios. Claro que era um gato pingado de gente que ficava aí sempre no pódio, né? Revezando primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos os outros, nós, réis mortais, íamos para lá só para ver eles terem um ego inflado, né? E diga-se de passagem, a maioria deles eram sempre meninos, porque também existe um estereótipo que é alimentado pelo sistema educacional, que é alimentado nas salas de aula, de que meninos são melhores do que meninas em matemática, nessas física, enfim, tudo que envolve números, o que é um mito, certo? Mas isso é só uma tangente. Então, assim, eu lembro de ir para essas premiações e inicialmente eu me sentia péssima, não colaborava com nada, eu não tinha a menor motivação de continuar estudando, né? Assim, olhar eles ganhando esses prêmios não me motivava em nada. Muito pelo contrário, aumentava aí o senso de competição e eu via o quanto que isso tinha efeito na relação deles entre si, no sentido de que os cinco que lutavam aí por essa primeiro, segundo e terceiro, eles tinham um nível muito alto de competição entre si, muitas vezes nem se ajudavam, e tentavam aí, inclusive, sabotar o outro, né? Então, quando a gente muda da competição para colaboração, isso promove um ambiente de aprendizagem, gente, cooperativo, o que é maravilhoso. Alf Como, inclusive, argumenta que a competição pode criar ansiedade e prejudicar o processo de aprendizagem, tá? Enquanto que a colaboração promove um senso de comunidade e objetivos compartilhados, elevando aí o amor pelo aprendizado, porque estamos envolvendo outras necessidades básicas da infância, né? E aí, um outro tópico seria fornecer feedbacks significativos. Ao invés de dar recompensas, nós podemos fornecer feedbacks construtivos, tá? Específicos que ajudem os alunos a entender o progresso deles e áreas aí de melhoria, tá? Esse tipo de feedback, eles realmente incentivam o crescimento e a autorreflexão. E aí, uma última ideia seria criar um ambiente de sala de aula de apoio, né? Construa relacionamentos fortes com os alunos e crie um clima de sala de aula baseado em confiança e respeito. Isso pode ajudar os alunos a se sentirem seguros e valorizados, tornando-os aí mais propensos a se envolver na aprendizagem sem precisar de recompensas externas. Sempre que eu vejo vídeos de professores criando formas legais, divertidas de fazer a chamada ou de dar um abraço nos alunos, eu não sei nem se isso é possível hoje em dia, infelizmente, né? Mas enfim, de fazer um acolhimento individual para cada aluno, de tirar um tempo para entender cada um. Se você tem 20 alunos dentro de sala, e você tira 1 minuto por dia para conhecer um pouquinho mais sobre cada aluno em coisas que não tem nada a ver com a sala de aula, né? Qual é a sua cor preferida, seu animal preferido? O que foi que aconteceu hoje que você mais gostou? Tirar um tempinho para conhecer aquele indivíduo. Em 20 dias, você saberá mais sobre cada um dos seus alunos que você vai passar aí o ano todo com eles, né? Então, criar esse relacionamento individual com os alunos é super importante, ao invés de estar aí recompensando com adesivos.
E aí você pode dizer, tá, Carol, mas talvez algumas ou aí a maioria das crianças não sintam naturalmente alegria ao se envolverem em tarefas árduas, né? E a vida não é só alegria. Se elas não aprenderem isso na escola, eu acho que a escola também está falhando, porque a vida é dura mesmo. A gente não vai estar preparando as crianças para a vida. Elas precisam acreditar que essas ações elas trazem resultados desejados e, portanto, e por definição, elas dependem de algum tipo de motivação externa e também até mesmo para poderem desenvolver disciplina. E a minha resposta a isso, gente, é que sim, eu entendo, isso faz sentido se o intuito é conformidade cega, de novo, tá? Tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É conformidade agora, cega, nesse momento, temporária? Ok. Mas o seu objetivo é desenvolver habilidades a longo prazo, amor pela aprendizagem, criatividade, curiosidade, aí o caminho é um pouco diferente, né? Todo tipo de controle de comportamento é conformidade, gente. Todo tipo de controle nós estamos buscando algum tipo de conformidade. Mas se o nosso intuito é no longo prazo, é claro que isso vai dar mais trabalho, é claro que isso vai ser mais penoso, é claro que isso vai demandar muito mais energia, mas nós estaremos preparando aí futuros humanos que vão ter coragem de se opor quando vem algo que não está certo, que vão ferozmente lutar pelaquilo que acreditam, que vão inovar, que vão ser melhores em resolução de problemas e etc, 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 né? Disciplinar vem de educar e ensinar, e não punir e controlar. E aí fica a pergunta, o que é que nós realmente estamos querendo ensinar com adesivos? Qual é a lição aí? E às vezes a conformidade ela é importante, eu não vou ser hipócrita. É importante. Às vezes a gente precisa sair de casa, às vezes você precisa colocar o sapato, não tem que ter nenhuma filosofia por trás de colocar a roupa e sair de casa, né? Assim, eu entendo isso, gente. Faz parte, é isso mesmo. A questão é, quando a busca por controle, por conformidade, não é a exceção e sim a norma. Esse é o problema. Certo? Não posso deixar de finalizar esse episódio dizendo que existem sim alguns métodos behavioristas de pura recompensa que funcionam muito bem com algumas crianças neurodivergentes, tá? Então eu não quero tirar aqui o mérito de técnicas que trabalham, por exemplo, com crianças autistas que tiram elas de um estado de não funcionalidade para um estado de funcionalidade com técnicas de recompensa, né? Bem behavioristas. Mas é um público específico, tá? E aí, essas são as minhas reflexões sobre esse assunto. Eu espero que esse episódio tenha sido proveitoso, que tenha feito sentido para vocês, se você é professora, se você quer continuar essa conversa, se você quer dividir com outra professora para que vocês juntas trabalhem ideias de elevar a cooperação ao invés de competição na sua sala de aula, manda esse episódio, vocês podem conversar, vocês podem criar coisas novas e eu espero realmente que ajude. Muito obrigada, Luana, por ter mandado esse tema como sugestão. Eu espero realmente que tenha contribuído, que tenha ajudado. E nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente.